Olá pessoal, temos aqui uma questão sobre potencial elétrico, uma questão sugerida pelo Pedro Diniz. Questão interessante aqui, pessoal, para a gente ver, notar a diferença entre o significado de potencial elétrico e campo elétrico. A gente precisa entender que essas grandezas não são sinônimas, elas não significam a mesma coisa. Então, o que ele está dizendo no enunciado? Na figura, tem-se um triângulo equilátero de lados iguais a 3 metros. Então, os três lados, triângulo equilátero, os três lados valem 3 metros. Nos vértices A e B, foram fixadas as cargas elétricas de menos 2 milicoulombs e 2 milicoulombs. Uma positiva, outra negativa, de mesmo valor. O valor das duas cargas são iguais. O que está mudando aqui é o sinal de cada carga. E ele está pedindo para a gente o potencial elétrico resultante em C, o potencial resultante no ponto C. Essa é a pergunta dessa questão. Qual o potencial elétrico no ponto C? É isso que ele pergunta. Então, o que a gente precisa entender? Potencial elétrico e campo elétrico são grandezas diferentes. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Ela é uma grandeza que, além de intensidade, ela possui direção e sentido. Agora, o potencial elétrico, ele é uma grandeza escalar. O que é isso? É uma grandeza que apresenta somente um valor numérico. Uma intensidade, ela vai ter um valor numérico e uma unidade de medida. Não existe direção e sentido, a gente não vai se preocupar com direção e sentido quando a gente pensa em potencial elétrico. Então, o que eu precisaria lembrar para resolver essa questão? Primeiro, essas cargas são cargas pontiformes. O que é isso, cargas pontiformes? Cargas que o tamanho delas pode ser considerado desprezível, tamanho insignificante. Então, quando eu tenho cargas pontiformes, eu posso definir o valor do potencial elétrico que essas cargas pontiformes criam num ponto ao seu redor, utilizando a seguinte expressão: o potencial elétrico é igual a o valor do K, que é a constante eletrostática do meio onde a carga está, vezes a carga elétrica, o valor da carga elétrica, dividido pela distância até o ponto analisado. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma carga positiva, tenho uma carguinha aqui positiva de valor Q. Eu quero saber qual é o potencial elétrico que essa carga está criando aqui nesse ponto, que está a uma distância D dessa carga. Então, como é que eu vou definir o valor desse potencial elétrico? Eu vou jogar na formulinha, eu vou pegar o valor da constante eletrostática do meio, pego o valor da carga e divido pela distância. Essa distância não é ao quadrado. A formulinha de campo elétrico, se a gente estiver pensando em campo elétrico, é K vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Então, a gente vai ver a diferença aqui quando a gente fala módulo. Quando eu tenho uma carga positiva, eu vou fazer o produto K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Quando minha carga ela é negativa, eu preciso fazer a conta colocando o sinal da carga que o exercício está me fornecendo. Então, quando eu penso em campo elétrico, ao pensar em campo elétrico, na hora que a gente substitui aqui no campo elétrico a carga, eu ignoro o sinal da carga. Agora, quando eu penso em potencial elétrico, eu não posso ignorar o sinal da carga. Se a carga é negativa,
O potencial aqui nesse outro exemplo, eu quero saber o potencial elétrico nesse ponto, vai ser o produto K vezes a carga, que é negativa, dividido pela distância, que não é elevado ao quadrado. Então, essa é uma das diferenças entre campo elétrico e potencial elétrico. Campo elétrico é uma grandeza vetorial, ela tem um valor que pode ser definido por essa fórmula, e além disso, o campo elétrico possui uma direção e sentido. Agora, o potencial elétrico é simplesmente um valor. Eu faço a conta, substituindo a carga que ele me deu com o sinal que ele me deu a carga, descubro o valor do potencial elétrico e isso já é o suficiente. Eu não vou me preocupar com orientação. Para onde que está apontando o potencial elétrico? Não existe essa pergunta para a grandeza potencial elétrico. Ela é uma grandeza escalar, não tem direção e sentido. Então, como que a gente vai resolver essa questão? Eu vou substituir, eu vou chamar essa distância de 3 metros, que ele está colocando aqui, de D. As duas cargas QA e QB estão a uma mesma distância D do vértice C. Então, como que eu descubro o potencial elétrico resultante no ponto C? Eu vou pensar assim: potencial elétrico em C vai ser a soma do potencial elétrico gerado no ponto C pela carga A, mais o potencial elétrico gerado pela carga B no ponto C. Então, o potencial elétrico em C é o potencial que a carga A está criando no vértice C, somado com o potencial que a carga B está criando no vértice C. Então, eu vou aproveitar, vou deixar essas continhas aqui do lado, e eu vou substituir o que seria o potencial da carga A. Potencial da carga A no ponto C seria, usando a formulinha de potencial elétrico, é o produto K vezes a carga, que eu vou chamar de Q. As duas cargas, QA e QB, têm o mesmo valor. Uma é positiva e a outra é negativa. Essa é a única diferença, é o sinal. Elas possuem sinais diferentes, mas o valor é o mesmo. Se eu chamar a carga QA de Q, eu posso chamar a carga QB de menos Q. Então vai ficar K, no potencial que a carga QA está criando, é K vezes Q, dividido pela distância até o vértice C, que é D. Eu chamei de D, 3 metros. Mais K, pensando no potencial elétrico gerado pela carga B, no vértice C, é K vezes a carga que é negativa. Preciso colocar o sinal quando eu estou lidando com potencial elétrico, dividido pela distância. Então, agora fazendo operações matemáticas somente. Esse K vezes Q eu vou deixar como sendo K vezes Q sobre D. E aqui eu vou pensar na matemática básica. K vezes menos Q, mais com menos, vai ficar menos K vezes Q dividido por D. Então, eu tenho K vezes menos Q, vai dar menos KQ dividido por D. E olha só, eu não substituí os valores das cargas e das distâncias de propósito, porque para a gente perceber aqui que as duas expressões, elas são idênticas. Eu tenho essa expressão e essa daqui. Elas são idênticas, porém a gente está fazendo uma subtração de dois valores idênticos. Então, o potencial elétrico resultante no vértice C vai ser zero.
Então a gente não vai se preocupar nessa questão com direção e sentido. Eu não vou me preocupar para onde está apontando o potencial elétrico que a carga A está criando em C ou que a carga B cria em C, porque eu estou falando de uma grandeza escalar. Potencial elétrico é uma grandeza escalar, não tem direção e sentido. Eu só preciso tomar cuidado que na hora de substituir a fórmula, eu preciso levar em consideração os sinais das cargas. Então, a carga não é em módulo igual aparece na formulinha de campo elétrico. Quando eu calculo o valor do vetor campo elétrico, a carga é em módulo e a distância é ao quadrado. Em potencial elétrico, não é em módulo e eu levo em consideração os sinais. Então, sempre que uma questão pergunta para a gente o potencial elétrico resultante devido a um conjunto de cargas em um ponto específico, eu vou pegar, eu vou analisar cada carga individualmente, qual é a distância que cada carga está do ponto que ele está me pedindo, e eu vou fazer a soma de todos os potenciais. Aqui a gente teve só 2 cargas. Poderia ter tido 3 cargas, ser uma questão com 3 cargas, 4 cargas, 5 cargas. Eu iria somando quantos potenciais... eu poderia somar vários potenciais. Se eu tivesse várias cargas aqui, eu iria somar vários potenciais, levando em consideração os sinais de cada carga. E a gente faz a soma algébrica dos resultados. Eu não preciso me preocupar com orientação, com direção e sentido. A questão original ela veio até com o valor da constante eletrostática. Ele deu o valor da constante K, mas a gente não precisou nem substituir os valores aqui. Só de pensar nos sinais já foi o suficiente para a gente perceber que as duas expressões iriam acabar se anulando. Então, o potencial elétrico resultante no vértice C é um potencial nulo. Então, essa seria a resposta dessa questãozinha.